Boa noite a todos. O tema da nossa aula de hoje é a continuação da classificação dos atos administrativos. Terminamos a aula passada nos atos enunciativos. Então vamos ver agora algumas outras classificações dos atos administrativos. A próxima classificação que vamos ver é o ato interno. O ato interno é aquele que produz efeitos no interior da administração, ou seja, ele não gera efeitos para os terceiros, para os particulares. Ele só gera efeitos no interior da administração pública. O parecer é um grande exemplo disso, né? Vimos já que o parecer pode ser uma outra classificação, mas também ele pode ser classificado como ato interno. Um despacho, uma decisão de um processo administrativo encaminhando, no exemplo de uma aposentadoria, né? Há alguns atos administrativos praticados dentro do INSS para gerar o efeito final, que é a aposentadoria. Estes andamentos destes processos administrativos dentro da administração pública geram atos administrativos. E estes atos administrativos, né, são internos da própria administração pública, são chamados de atos internos. Então, atos internos é aqueles que são praticados no interior da administração pública e geram efeitos somente no interior da administração pública. Não gera efeitos perante terceiros. Não gera efeitos perante os particulares. Ato externo. O ato externo, ao contrário do ato interno, né, ele produz sim efeitos perante nós, particulares. Então, é uma declaração de vontade do Estado que gera um efeito jurídico para os particulares, para nós, pessoas físicas, que são os beneficiados por este ato administrativo. A admissão pública é um grande exemplo. Um funcionário, uma pessoa que passou em um concurso público, para juiz, por exemplo, né? Após a aprovação dele, é feito um ato administrativo do Estado reconhecendo e admitindo ele como funcionário público. Ora, este ato administrativo de admissão, ele produziu um efeito jurídico prático para o particular, não somente dentro da própria administração pública. A demissão do funcionário público tem o mesmo efeito. O funcionário público, ele é um agente público e a administração pública o demitiu por uma decisão administrativa. Nessa situação, também ele está produzindo efeitos perante terceiros. Um outro exemplo seria um ato administrativo que determina o fechamento, por exemplo, né, de uma rua, né? Este ato administrativo também está produzindo efeito perante terceiros e não perante somente a administração pública. Então, essa é a grande diferença entre ato interno e ato externo. A próxima classificação que vamos estudar é o ato regra. Como o próprio nome diz, o ato regra é aquele que cria situações gerais, abstratas e impessoais. Então, qual que é o conceito do ato regra? Ele vai criar, a administração pública vai criar uma situação que não é individual, ele é para todos, ele não é para um caso concreto, e ele não é identificado a um cidadão. Ele é impessoal, ele é abstrato. O ato-regra ele pode ser modificado por aquele órgão público que o criou, sem a possibilidade de direito adquirido. Ou seja, a administração pública pode criar um ato-regra, tirar este ato sem qualquer tipo de garantia, sem qualquer tipo de indenização para aquela pessoa que se sentiu prejudicada por este ato. Um regulamento é um ato administrativo do tipo ato-regra. Um comunicado, uma portaria que determina, por exemplo, que dentro da administração pública, dentro das repartições públicas, a pessoa não possa entrar, por exemplo, portando bermuda. Ou um ato administrativo que determina que o horário de funcionamento dos fóruns, ou que o horário de funcionamento das escolas,
é das 9 até as 20 horas. É um outro ato administrativo do tipo ato-regra. Né? Então, todos estes atos que criam situações para todos, né, são chamados de ato-regra. Um ato administrativo que determina que é proibido fumar nas escolas públicas ou é proibido fumar em qualquer repartição pública. Isso é considerado uma ato-regra. É para todos. É de forma geral. Não é de forma pessoal, é de forma impessoal. E este ato administrativo pode ser modificado, extinto a qualquer momento, sem garantia de qualquer direito adquirido, ou seja, não dá um direito de uma indenização àquela pessoa que tinha o benefício pelo ato-regra e agora não tem mais. Então, este ato-regra é considerado um ato que pode ser modificado sem qualquer tipo de indenização para o particular que perdeu o benefício criado por este ato-regra. A próxima classificação que vamos ver é o ato subjetivo. O ato subjetivo é o contrário do ato-regra. No ato subjetivo, ele vai criar situações particulares, diretas, ou seja, concretas, e pessoais. Ele, ao contrário também do ato-regra, ele é modificável pela vontade das partes e ele sim gera direito adquirido. Ou seja, a administração pública não pode modificar o ato subjetivo, né, de forma unilateral, e se ela fizer esta alteração unilateral e gerar prejuízo para o particular neste ato subjetivo, isso gera um direito adquirido, ou seja, gera a possibilidade do particular prejudicado por aquele ato uma indenização. Exemplo seria um ato administrativo que determina a alteração de um contrato administrativo feito entre a administração pública e uma empresa. A empresa, por exemplo, é contratada para fornecimento de mão de obra terceirizada a uma escola, na área de segurança, por exemplo. Então, a administração pública contratou uma empresa para fornecimento de segurança aos alunos e ao patrimônio das escolas. Muito bem. A administração pública não pode alterar este contrato administrativo, né, sem que a empresa contratada aceite esta alteração e, se ela assim o fizer, gera um direito adquirido. Significa dizer que se a administração pública modificar este contrato por um ato administrativo subjetivo, né, ela assim fazendo gera a possibilidade da empresa prejudicada a requerer perante o Poder Judiciário a indenização devida por conta disso. É o que a gente chama daquele princípio que vimos no começo do curso, né, que toda decisão da administração pública, todo ato praticado pela administração pública que gera prejuízo, pode ser revista essa decisão perante o Poder Judiciário. Aqueles dois sistemas de controle administrativo que vimos no início do curso, o sistema inglês, que é o adotado pelo Brasil, por força do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, e o sistema francês, que não é aquele aplicado pelo Brasil. Vimos isso na nossa primeira apostila do curso aí de Direito Administrativo. Então, este é o ato subjetivo. Mas há também, além do ato subjetivo, outras classificações. Vamos ver. A primeira, que vamos ver das outras classificações, é o ato normativo. O ato normativo, ele contém um comando geral e ele tem a destinação, tem o objetivo, tem a função de cumprir a lei. E quando a gente fala destinado a cumprir a lei, a gente fala então que o ato normativo visa o cumprimento de qual princípio? Que já vimos em sala de aula, o princípio da legalidade. Então, da mesma forma que o ato-regra, né, o regulamento, também pode ser classificado como um ato normativo. Instruções normativas, regimentos, resoluções são todas formas de atos administrativos. Pode ser feita uma instrução normativa, por exemplo, para determinar
uma alíquota ou determinar um teto e a forma de se fazer uma declaração de imposto de renda, por exemplo. Né? A, a Receita Federal cria muitas instruções normativas em área tributária. Todas essas têm a classificação de ato administrativo normativo. Ele não é lei, porque quem faz lei no nosso país é o Poder Legislativo, não é o Poder Executivo, mas há a possibilidade, sim, de criação de atos administrativos, né, com fins normativos, que é o caso dos regulamentos, das instruções normativas, né, das resoluções, dos regimentos, que tem a função de fazer cumprimento da lei. Ela tem a função de explicar, né, e cumprir o que a lei determina. Ou seja, esses atos têm a função principal de explicar os procedimentos técnicos para fazer o cumprimento da lei. É para isso que serve o ato normativo. O ato negocial. O ato negocial é toda a declaração de vontade que coincide com a declaração de vontade do particular. Então, é uma declaração de vontade do Estado, como todo ato administrativo tem esse conceito de declaração de vontade do Estado, né? Mas no ato negocial, a declaração de vontade do Estado é bilateral, ou seja, tem a declaração de vontade do Estado e também tem uma declaração de vontade do particular. Sempre importante dizer, né, que não se trata-se de um ato bilateral, né? Apesar de parecer um ato bilateral, ele não é classificado como um ato bilateral. É um ato administrativo com o intuito de negociar, com o intuito de um negócio, né? Essa é a classificação de ato negocial. A licença é um grande exemplo, ou seja, uma empresa quer abrir um novo negócio. Ela precisa de uma licença, precisa de uma autorização do Estado. A gente chama de alvará de funcionamento. Né? Ela quer este ato, né? E a administração pública faz essa declaração de vontade que coincide com a mesma declaração de vontade do particular. Então, a licença é um ato negocial, quando as duas partes, tanto a administração pública quanto o particular, querem o mesmo efeito. Ou seja, a empresa que quer abrir um negócio, ela solicita à administração pública o ato administrativo, e a administração pública, por sua vez, cria este ato administrativo coincidindo com a vontade que o particular tem. Ato pendente. O ato pendente é aquele que é sujeito a uma condição ou termo para começar a produzir efeitos. Ou seja, para o ato pendente iniciar, ele precisa ter uma condição anterior para ele começar a produzir efeitos. Sem isso, ele não produz os seus efeitos. Vejamos um exemplo. Uma pessoa é multada por uma infração de trânsito, por dirigir no rodízio, por velocidade, só que ela não concorda com esta decisão. Ela pode apresentar uma impugnação a esta multa, que a gente chama de recurso. Né? Enquanto não julgar o recurso, enquanto que a administração pública não analise este recurso dessa multa, este ato administrativo, que é a multa de trânsito, fica pendente até o julgamento final do recurso administrativo. Então, o ato pendente é aquele que aguarda uma situação futura para aquele ato administrativo iniciar ali os seus efeitos. Este é o ato pendente. O ato consumado é aquele ato administrativo que já exauriu todos os seus efeitos e não pode ser impugnado, seja pela via judicial, seja pela via administrativa, ou seja, nem com a aplicação do sistema de controle administrativo inglês, que é o que é aplicado no nosso país, ele não tem como ser questionado, não pode ser impugnado, não pode ser, nem na esfera judicial eu posso impugnar um ato consumado. Por quê? Porque ele já se consumou, ele já acabou, não tem como voltar atrás. O grande exemplo
é uma autorização de uso de bem público para a realização de uma festa religiosa. Então, uma igreja, um templo solicita à administração pública a utilização de uma rua, ou de uma praça, ou de um estádio de futebol, para a realização de um grande evento religioso. O evento acabou, né? A partir do momento que o evento acabou, o ato administrativo é chamado de ato consumado. Ora, se ele já acabou, tem como ser questionado, não podia ser feita a festa religiosa, não podia, não era para ter feito, vou questionar. Vai ser questionado o quê? Se o ato administrativo já se consumou. Não há como você voltar atrás. Quando o ato já se exauriu, já transcorreu todos os seus efeitos, ele é chamado de ato consumado. O ato ordinatório. O ato ordinatório é aquele ato administrativo que disciplina o funcionamento da administração pública, né, e também da conduta funcional dos seus agentes. Os exemplos são as instruções, as circulares, os avisos, portarias, né, enfim, várias normas para ser aplicados do funcionamento da administração pública são realizados por atos ordinatórios, como, por exemplo, a proibição, a permissão e a obrigatoriedade, né, de todo funcionário público, dentro da repartição pública, estar portando o seu crachá funcional. É obrigatório, né? Ou seja, a administração pública obriga o funcionário público a circular dentro dos prédios da administração pública com a sua funcional pendurada no pescoço, não pode tirar. Isso é um ato ordinatório. Então, toda vez que o ato administrativo disciplina o funcionamento da administração pública e a conduta funcional dos seus agentes, isso é chamado de ato ordinatório. E, por fim, o ato punitivo. O ato punitivo é aquele ato que aplica uma sanção, uma punição pela administração pública, seja para os particulares, seja para os próprios agentes públicos. Se os agentes públicos, servidores públicos, realizam uma falta grave, realizam no exercício de sua função pública um ato grave, este ato administrativo é feito uma punição por um ato administrativo punitivo. Então, se o funcionário público cometeu uma falta grave no exercício de sua função pública, né, a administração pública vai avaliar essa situação, obviamente vai ser aberta a possibilidade de defesa do funcionário público, mas se a administração pública concluir que houve sim um ato equivocado por parte do agente público, ele vai aplicar uma punição, que pode ser uma advertência, pode ser uma suspensão, né? Ou pode ser também uma demissão do cargo público. Ou seja, se o funcionário cometeu uma falta de tanta gravidade que é impossível a continuidade do seu serviço público, ele pode sim ser demitido do cargo público. Tudo, essa graduação, advertência, suspensão do cargo público ou demissão do cargo público é feito de acordo com a gravidade daquele ato praticado pelo agente público. Mas quando que ele vai ser demitido, quando ele vai ser suspenso e quando ele vai ser advertido? A administração, como eu falei, a administração pública vai verificar caso a caso, e se for o caso de uma advertência, ou seja, uma bronca formal, né, porque a advertência é feita por escrito, isso fica registrado no cadastro do funcionário público, ou suspensão. Mas quanto tempo, professor, o funcionário é suspenso? Também da mesma forma. Ele é suspenso durante um mês, 2 meses, 6 meses, de acordo com a gravidade ali do ato que ele praticou. E, obviamente, durante a suspensão, ele não recebe os seus vencimentos, ele não recebe
ali o seu salário, porque ele está suspenso do cargo público. E a demissão é a punição mais grave, que dependendo da gravidade da situação, ele é demitido do cargo público, né? Ou seja, ele perde ali a sua função pública. Mas, e por último, os particulares também podem vir a sofrer ali atos punitivos. A multa de trânsito é um grande exemplo, né? Toda vez que somos autuados por infrações de trânsito, recebemos um ato punitivo. E não só uma multa de trânsito. Por exemplo, uma empresa que cometeu uma irregularidade e foi multada. Ela também pode receber uma multa perante a administração pública. Estamos aí, infelizmente, nessa pesar pandemia de coronavírus, na qual vários comércios, né, várias empresas estão impossibilitadas de ter atendimento presencial. Se uma empresa for flagrada pela administração pública funcionando, ela pode receber uma multa sim, porque há um decreto hoje estadual que determina o fechamento do comércio, que determina o fechamento presencial do comércio, né? E se ele abre esse comércio para o público, ele pode vir a ser multado pela administração pública. E até a administração pública cancelar ali, cassar o seu alvará de funcionamento, né? Vimos aí a questão do que seria esse alvará de funcionamento, que seria um ato negocial. Então, por ocasião de um ato punitivo, pode ser, sim, ser cassado, ser cancelado um ato negocial. Então, essas são as classificações dos atos administrativos. Vemos que temos bastante formas de se classificar um mesmo ato administrativo, né? Vimos aí o ato interno, o ato externo, o regra, o subjetivo, o normativo, o negocial, o ato pendente, o ato consumado, o ato ordinatório e, por último, o ato punitivo. Com isso, terminamos a matéria com relação à classificação dos atos administrativos e nas próximas aulas vamos começar a estudar aí as espécies dos atos administrativos. Por hoje é só, pessoal. Peço a todos vocês que frequentem as aulas do Microsoft Teams, né, onde é o canal para tirarmos as dúvidas e realizarmos debates com relação ao tema estudado. Leem a apostila, realizem todos os relatórios que vão servir de avaliação a todos vocês, e bons estudos e uma boa noite.